Pare tudo o que você está fazendo agora. Em poucos minutos, você vai descobrir uma oração específica, ligada à lua da provisão, que pode começar a abrir portas financeiras que estavam trancadas há anos, mesmo que hoje você só veja boletos, dívidas e promessas não cumpridas. E eu preciso que você fique comigo até o fim, porque o que vou te mostrar não é mais uma simpatia de internet. É um código espiritual que Florence Scovel Shinn ensinava disfarçado de simples oração. Imagine isto: uma noite silenciosa, o céu aberto, a lua cheia derramando uma luz prateada sobre as janelas de Nova York. Enquanto muitos estavam desesperados, contando as últimas moedas e tentando negociar com a vida, Florence caminhava em seu apartamento simples, em oração. Ela não chorava pedindo socorro. Ela conversava com o divino como quem fala com um pai que nunca falha. Naquela noite, diante da janela iluminada pela lua, ela pronunciou uma oração curta, firme, como quem assina um contrato invisível. Dias depois, um pagamento atrasado chegou, um convite inesperado apareceu, e a provisão que parecia impossível começou a fluir. Talvez, ouvindo isso, você sinta uma mistura de fé e cansaço, porque no fundo, você já tentou de tudo, não é? Afirmações positivas coladas no espelho. Novena, corrente de oração, ritual de abundância, banho de sal grosso, vela verde para a prosperidade. Você já acendeu vela, já fez jejum, já tentou pensar positivo, enquanto o aplicativo do banco te mostrava números que davam vontade de sumir. E, ainda assim, o dinheiro entra e sai como se tivesse vontade própria. As oportunidades parecem sempre ir para a mão de outra pessoa. Você até sente que Deus te ama, mas, na prática, as contas não esperam. Sabe por que tanta coisa não funcionou até hoje? Não é porque você não tem fé, não é porque você não é merecedor. É porque ninguém te ensinou a alinhar 3 coisas ao mesmo tempo: o momento espiritual certo, a palavra certa e a postura interior certa. A oração certa na hora errada vira só desabafo. A palavra certa com o sentimento errado vira só barulho. E a fé sem direção vira só cansaço da alma. A lua da provisão é um símbolo desse alinhamento. É o tempo em que você para de mendigar ajuda e começa a se posicionar como herdeiro. E aqui está a parte que vai acalmar o seu coração. Não vai ser algo complicado. Você não vai precisar decorar 10 parágrafos, repetir 1000 vezes por dia, subir monte, acender 20 velas ou ficar fazendo contas mentais de vibração. O que você está prestes a receber é simples. É uma oração curta, clara, que você faz em um momento específico, de um jeito específico, e que transforma a sua relação com o dinheiro e com Deus. Não porque magicamente cai dinheiro do céu, mas porque você passa a ocupar, espiritualmente, o lugar de quem já é provido. Mas antes de revelar essa oração, antes de te mostrar passo a passo o ritual da lua da provisão, você precisa conhecer a mulher que descobriu esse segredo quando tudo parecia perdido e entender por que, para ela, provisão nunca foi sorte, e sim resposta exata a uma linguagem espiritual que o universo não ignora. Florence não nasceu com a vida resolvida, cercada de luxo e cheques em branco. Ela conheceu a sensação que talvez hoje esteja pesando no seu peito. Olhar ao redor, ver contas sobre a mesa, trabalhos que não pagam o suficiente e ainda assim sentir uma voz interna dizendo: não pode ser só isso. Era início de uma noite fria em Nova York. O ateliê estava vazio, quadros encostados nas paredes, nenhum comprador à vista. Divorciada, julgada pela sociedade da época, com as finanças apertadas, Florence segurava uma conta vencida entre os dedos como quem segura um veredito. Por alguns minutos, ela sentiu o mesmo nó na garganta que você talvez sinta quando faz contas e percebe que não fecha. Mas em vez de afundar, ela fez algo diferente. Caminhou até a janela. A lua cortava o céu, silenciosa, enorme, banhando o quarto com um brilho quase prateado. Florence abriu a Bíblia quase ao acaso e leu: seja feito conforme a tua palavra.
Essas palavras bateram nela como um trovão suave. Não falava conforme a tua luta, conforme a tua sorte, conforme o teu esforço, mas conforme a tua palavra. Naquele instante, ela percebeu. Talvez Deus nunca tivesse parado de prover. Talvez quem estivesse bloqueando o fluxo fosse a forma como ela falava, pensava e orava. A lua ali em cima parecia um lembrete mudo. A luz sempre chega, mesmo depois da noite mais escura. Florence, então, fez o que ninguém tinha ensinado a ela. Em vez de rezar como mendiga espiritual, pedindo pelo amor de Deus, me ajuda, ela fez uma oração como filha. Em pé, com o rosto iluminado pela luz da lua, ela declarou em voz firme que a provisão divina já estava em movimento, que todas as contas estavam pagas no plano espiritual e que ela aceitava a sua parte nessa herança. Não foi um discurso bonito, foi uma decisão interior. Nos dias seguintes, pequenos sinais começaram a aparecer. Um cliente antigo ressurgiu, um pagamento esquecido caiu, uma oportunidade de trabalho apareceu sem esforço. A realidade parecia se reorganizar em torno de uma única coisa: a nova postura dela diante do divino. É aqui que entra o princípio central que você precisa entender antes de tocar na oração da lua da provisão. Para Florence, o universo é como um grande espelho, mas não um espelho de vidro. É um espelho espiritual que não reflete sua aparência, e sim sua convicção. Quando você ora dizendo, Senhor, eu preciso tanto de dinheiro, o espelho responde, ela precisa, ela não tem, e continua refletindo falta. Quando você ora dizendo, Senhor, eu te agradeço porque a provisão já está em movimento, o espelho devolve, ela tem certeza que assim seja. Não é mágica, é coerência vibracional. A forma como você se coloca diante de Deus muda a forma como a vida se organiza ao seu redor. Florence chamava isso de lei da palavra falada. Toda palavra carregada de fé consciente cria, no invisível, uma espécie de molde. Esse molde é como uma forma vazia, esperando ser preenchida por circunstâncias, oportunidades, encontros, ideias. A Bíblia já dizia, no princípio era o Verbo. O verbo não é frase bonita, é ato criativo. A ciência moderna, com a física quântica, explica do seu jeito. O observador influencia o observado. Florence, de forma simples, dizia assim: você não atrai o que quer, você atrai o que você é quando fala. A lua, nesse ritual, representa justamente esse campo silencioso que responde sem discutir, como um espelho celeste da sua fé. Para que esse princípio funcione na sua vida financeira, porém, 3 mentiras precisam ser quebradas. A primeira é a ideia de que dinheiro é a raiz de todo mal. Quantas vezes você já ouviu isso, direta ou indiretamente? Quando você acredita nisso, a sua alma entra em conflito. Você precisa de dinheiro, mas inconscientemente o rejeita. Florence dizia que dinheiro é apenas Deus em ação, energia neutra que ganha caráter nas mãos de quem o usa. Quando você passa a ver o dinheiro como provisão divina e não como inimigo espiritual, você para de empurrá-lo para longe com culpa e começa a recebê-lo como recurso para servir melhor. A segunda mentira é: eu só mereço provisão se trabalhar até a exaustão. A cultura empilhou sobre você a ideia de que Deus só ajuda quem se acaba de trabalhar, se humilha, se sacrifica até a última gota. Florence aprendeu na prática que a herança divina não é prêmio de esforço, é um direito espiritual que se manifesta quando você se alinha internamente. Isso não significa preguiça, significa que o trabalho passa a ser guiado, inspirado, aberto por portas que Deus mesmo toca. Quando você ora a partir de exaustão e culpa, sua energia diz, eu não sou suficiente. Quando você ora a partir de filiação, sua energia diz, eu já sou amada e por isso posso ser provida. A terceira mentira é sutil, mas poderosa. Se eu prosperar, alguém vai ficar sem. Essa crença faz com que,
Toda vez que algo começa a dar certo para você, uma parte de dentro se sabote por pena dos outros. Florence repetia que o suprimento divino é inesgotável, como um mar que nenhuma concha consegue esvaziar. Sua prosperidade não rouba nada de ninguém. Ela abre caminhos, inspira, gera empregos, movimenta bênçãos em cadeia. Quando você bloqueia sua provisão por sentir culpa, você não está sendo justo, está apenas negando à própria vida a oportunidade de se expressar com mais abundância através de você. Agora, antes de continuarmos, eu quero que você faça algo muito simples e muito sério comigo. Não é só engajamento, é um ato espiritual. Florence pedia que seus alunos escrevessem seus decretos porque a palavra escrita ancora a fé no plano físico. Quando você declara algo diante de outras pessoas, é como se dissesse ao céu: eu não estou escondendo mais a minha decisão. Então, vá agora até os comentários e escreva: eu aceito a provisão divina sobre minha vida financeira. Respire fundo antes de digitar. Sinta o peso e a doçura dessa frase. Escreva como quem assina um contrato com o céu, não como quem comenta qualquer vídeo. Porque no momento em que você escreve, algo já começa a se mover. Escreveu? Então se prepare, porque agora eu vou te levar para dentro de histórias reais de pessoas que, assim como você, estavam no limite e viram sua realidade financeira mudar quando começaram a orar e se posicionar com a mesma chave espiritual que você está recebendo hoje. Margaret era uma mãe solteira de 2 crianças pequenas, vivendo em um apartamento minúsculo de paredes finas, onde até o silêncio parecia caro demais. Ela trabalhava como atendente em uma lavanderia por 12 horas diárias, e mesmo assim, o dinheiro desaparecia antes da metade do mês. Em março de 1928, ela tinha exatamente 3-12 na carteira, o aluguel atrasado há 2 meses e uma carta do proprietário dizendo que, se não pagasse em 10 dias, teria que deixar o imóvel. A geladeira vazia, o barulho do encanamento pingando a noite inteira, o peso da preocupação. Tudo parecia um lembrete cruel de que ela estava perdendo a guerra contra a vida. Numa manhã particularmente difícil, enquanto arrumava as roupas dos clientes, Margaret ouviu 2 colegas conversando sobre uma tal oração da lua que Florence Scovel Shinn ensinaria em uma palestra naquela noite. Ela riu por dentro. Orações não pagam contas, pensou. Mas quando chegou em casa e viu as crianças dividindo o último pão, sentiu algo dentro dela se quebrar. Não de derrota, mas de cansaço. Um cansaço profundo de viver com medo. Então ela decidiu ir. A sala da palestra estava quase cheia. No centro, Florence falava com a serenidade de quem carregava um farol dentro do peito. A lua, ela dizia, não produz luz própria, ela reflete a luz do sol. Assim também você, não precisa produzir tudo. Precisa refletir o que já é seu por direito divino. Aquela frase atingiu Margaret como um sopro quente no inverno. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu esperança. Não aquela esperança frágil baseada em sorte, mas uma esperança firme, quase física. Naquela noite, ao chegar em casa, ela esperou as crianças dormirem, abriu a janela e deixou a luz pálida da lua entrar. Pegou suas últimas moedas, aquelas mesmas 3 B11 que antes lhe causavam vergonha, e colocou na palma da mão. Com a voz trêmula, repetiu a oração que Florence ensinara. Provisão divina, eu te aceito agora. Todas as minhas portas financeiras se abrem pelo poder da palavra. Foi a primeira vez que ela orou como filha, não como mendiga espiritual. As lágrimas que correram não eram de desespero, eram de entrega. Em 5 dias, uma cliente da lavanderia recomendou Margaret para trabalhar como cuidadora de uma senhora idosa. O salário era exatamente 3 vezes o que ela ganhava. Em 2 semanas, conseguiu pagar o aluguel atrasado. Em 1 mês, conseguiu comprar uma geladeira usada e encher a despensa. Florence, quando ouviu sua história, disse apenas: a provisão não veio porque você pediu. Ela veio porque você aceitou. A segunda história é de Thomas,
um homem de 42 anos que estava desempregado havia 7 meses. Ele era engenheiro, qualificado, mas parecia que a vida tinha fechado todas as portas ao mesmo tempo. Seu dinheiro estava acabando, sua esposa estava preocupada, e ele tinha começado a ter medo até de atender o telefone, temendo cobranças. A autoestima dele estava em frangalhos. Foi sua esposa quem encontrou um pequeno livro de Florence em um bazar da igreja e insistiu para que ele lesse. Thomas não era de rituais, mas numa noite de lua cheia, sentado no quintal, decidiu tentar. Se isso não funcionar, nada mais funciona, murmurou. Ele colocou um copo de água sobre a mesa, como Florence sugeria, para representar clareza, e orou olhando para a lua. Portas que Deus abre, nenhum homem fecha. Eu aceito meu trabalho perfeito agora. Ele repetiu essa frase 3 vezes, lentamente, sentindo cada palavra afundar no peito. Na manhã seguinte, recebeu uma ligação inesperada. Seu antigo chefe, aquele mesmo que o demitira, estava abrindo uma empresa e queria ele de volta. O salário? Melhor do que antes? O motivo do convite? Eu não sei explicar. Pensei em você ontem do nada. Florence chamaria isso de sincronicidade divina. A terceira história pertence a Ellen, uma senhora de 67 anos, viúva, que carregava uma dívida médica de 8.900 reais depois do tratamento do marido. Ela vivia com sua pequena aposentadoria e passava noites inteiras chorando em silêncio, escondendo-se dos filhos para não preocupá-los. Um dia, enquanto procurava um livro para distrair a mente, encontrou um exemplar antigo de The Game of Life. A página que caiu aberta dizia: Deus é a sua fonte, não os homens, não os bancos. Deus! Ellen decidiu seguir o ritual da lua nova. Escreveu sua dívida em um papel e, sob a luz fraca da lua, orou. Eu libero o medo. Eu aceito o suprimento que já é meu. Queimou o papel em um pratinho velho, como Florence ensinava, simbolizando a entrega. 2 semanas depois, recebeu uma carta inesperada. Uma prima distante, que ela mal conhecia, havia falecido e deixado uma pequena herança de 12.500 para ela. O suficiente para quitar tudo, com sobra. Ela caiu de joelhos na sala e chorou, mas dessa vez, de gratidão. Você percebe o padrão dessas histórias? Não foram pessoas especiais, não eram iluminadas, ricas, influentes, eram pessoas cansadas, pessoas como você, pessoas que tinham tentado de tudo e não viam saída. E todas elas, sem exceção, tocaram a mesma chave espiritual: aceitar a provisão antes de vê-la. E agora é a sua vez. Porque o que vou revelar nos próximos minutos não pode ser desouvido. O ritual da lua da provisão não é superstição, não é simpatia, não é mágica barata. É um portal espiritual. E quando você atravessar esse portal, consciente, disposto e alinhado, as portas financeiras que hoje parecem trancadas começarão a se mover. Respire fundo antes de continuar. Sério. Respire profundamente agora, porque o que você está prestes a ouvir não é apenas uma técnica, é um portal. Florence dizia que existem momentos na vida em que o céu parece estar mais perto da terra. Momentos em que a membrana invisível entre o espiritual e o material fica fina como seda molhada. A lua da provisão, especialmente quando observada com intenção, cria exatamente esse tipo de membrana. Não é sobre astrologia, não é sobre superstição, é sobre consciência. E antes de revelar a oração, preciso te dar uma advertência, a mesma que Florence dava aos seus alunos mais próximos. Nunca invoque provisão para fugir do medo. Invoque para caminhar na fé. Porque quando você busca o divino com desespero, você pede como quem implora. Mas quando busca com certeza, você declara como quem reconhece sua herança. Talvez você esteja pensando, mas algo tão simples assim pode realmente mudar minha vida financeira? Sim. E por um motivo que a mente humana frequentemente esquece. A simplicidade é a linguagem de Deus. O universo não responde à complexidade mental. Responde à clareza vibracional.
A água encontra sempre o caminho mais simples para fluir. A abundância também. E agora, prepare-se. O que vou revelar nos próximos instantes é a oração exata que Florence usava para abrir portas de provisão quando tudo parecia bloqueado. Incline levemente o queixo. Endireite a coluna. Sinta seus pés tocando o chão. Respire, porque aqui está. A provisão divina me acompanha agora. E toda a porta financeira que me pertence se abre por direito celestial. Leia novamente, mas dessa vez, sinta. A provisão divina me acompanha agora. E toda a porta financeira que me pertence se abre por direito celestial. No exato momento em que essa frase sai da sua boca com fé, não com ansiedade, algo se reorganiza no invisível. A vibração muda, a rota muda. Uma sequência de eventos silenciosos começa a se alinhar para que aquilo que é seu por direito encontre o seu caminho até você. Como disse Florence, nada pode impedir o que já está destinado. Agora, deixe-me destrinchar essa oração, palavra por palavra, para que você entenda por que ela é tão poderosa. A provisão divina. Não é sobre salário, não é sobre sorte, não é sobre pessoas. Florence usava provisão divina para desligar a mente da crença limitada de que o sustento depende de fontes humanas. Divino significa inesgotável. Significa que não vem do esforço, vem da conexão. Me acompanha agora. A palavra agora é a chave. Não virá, não chegará, não um dia. Agora, o universo só opera no presente. Passado é memória. Futuro é possibilidade, mas o agora é onde o milagre acontece. E toda a porta financeira que me pertence. Florence dizia que cada ser humano já possui um campo de destino, um conjunto de oportunidades que já existem no invisível. Essa parte do decreto afirma: eu não corro atrás do que é dos outros, eu atraio o que já é meu. É um retorno ao seu alinhamento original. Se abre por direito celestial. Aqui está a parte mais forte. Não é barganha, não é súplica, é direito, direito espiritual, direito concedido ao nascer. Quando você afirma esse direito, sua alma se alinha com a rota da abundância. É como se o universo dissesse: se você reconhece, eu libero. Agora, vou te mostrar exatamente como fazer o ritual da lua da provisão. Quando fazer. Durante a noite, de preferência quando você puder ver a lua, cheia, crescente, ou mesmo quando apenas a luz dela toca seu ambiente. A lua funciona como um refletor da energia divina. Onde? Em frente a uma janela ou no lado de fora. Onde quer que você possa sentir o ar noturno tocando sua pele. Postura. Em pé, coluna ereta, mãos voltadas para cima, sinal de recepção. Preparação. 1. 3 respirações profundas. 2. Na última, visualize a luz da lua tocando seu peito. 3. Repita mentalmente: eu permito. Pronúncia da oração. Firme, clara, sem hesitação. Como alguém que sabe que está assinando um documento espiritual irrevogável. Após a oração, silencie por alguns segundos. Não explique nada ao universo. Agradeça. E siga sua noite normalmente. A fé não vigia o milagre, ela descansa nele. E agora, uma advertência final. Quando você faz essa oração corretamente, o universo começa a mover peças que você nem imagina existirem. Não se assuste se nas próximas 72 horas algo sair do lugar. Uma conversa inesperada, um convite estranho, uma lembrança antiga, um contato que volta. Isso não é coincidência, é provisão em movimento. A essa altura, talvez você esteja sentindo uma mistura de paz e curiosidade. Uma parte de você sabe que algo mudou. Outra parte quer entender como isso funciona. E este é o momento perfeito para revelar a arquitetura invisível por trás do ritual da lua da provisão. O mecanismo espiritual, científico e emocional que faz essa oração
abrir portas financeiras de maneira tão precisa. Porque, ao contrário do que muitos pensam, Florence não era uma mística perdida em metáforas. Ela estudava a mente humana como quem estuda um mapa. E dizia uma frase que hoje ecoa na neurociência moderna: o universo não responde à linguagem, responde à vibração que a linguagem produz. Vamos começar pelo fundamento espiritual. Florence afirmava que existe um fluxo infinito de provisão que busca constantemente um canal para se expressar. Ela chamava isso de corrente divina do suprimento. Esse fluxo não escolhe favoritos. Ele responde à permissão vibracional. Quando você declara, a provisão divina me acompanha agora, você deixa de pedir e passa a permitir. E isso é crucial. A Bíblia confirma esse princípio em Mateus 6, 8. Vosso Pai sabe do que necessitais antes que o peçais. Ou seja, provisão não é prêmio. É uma realidade divina esperando alinhamento humano. Florence dizia que a luz da lua simboliza esse alinhamento. Não é luz própria, mas um reflexo. Assim como você, que não cria a provisão, apenas reflete a abundância de Deus quando está em estado de fé. A física moderna descobriu algo que Florence já aplicava intuitivamente. O observador influencia o resultado. Ou seja, a forma como você olha para a sua realidade altera a realidade que você vê. Quando você declara uma frase sagrada com emoção, duas coisas acontecem. 1. Seu cérebro cria um novo circuito neural. Seu corpo começa a reconhecer a provisão como possível, depois como provável, e finalmente como inevitável. O que é inevitável? Chega. 2. O campo ao redor reorganiza probabilidades. Palavras intensas, plais, emoção elevada, colapso de onda. O que era apenas potencial começa a se tornar evento, e assim você passa de vítima da vida para observador criador. Dr. Bruce Lipton mostrou que pensamentos carregados de emoção alteram sua biologia em segundos. Quando você diz, por direito celestial, as portas que são minhas se abrem, algo muda no corpo. Cortisol diminui, coração se estabiliza, cérebro entra em coerência. Sistema nervoso sai do modo sobrevivência e entra no modo expansão. Em expansão, você toma decisões diferentes. Você percebe oportunidades que antes ignorava. Você envia sinais corporais que atraem ajuda, contatos, ideias e caminhos. Seu corpo vira antena, conectada ao divino. Agora, deixa eu te mostrar por que tudo que você tentou antes não funcionou e por que o ritual da lua da provisão funciona tão profundamente. Método comum, o que não funciona. Repetir afirmações robóticas, pedir implorando, visualizar com medo, dizer eu quero, que vibra falta. Focar no futuro, que nunca chega. Fazer rituais complicados sem emoção real. Esse método produz vibrações contraditórias. Você diz, eu quero prosperar, mas vibra medo. O universo só responde ao que você vibra. Método de Florence, o que funciona. Declarar no presente, usar palavras de autoridade espiritual, produzir emoção elevada, reforçar identidade, minha provisão. Usar símbolos naturais, lua, portal, estar em estado de receptividade. Florence dizia, um decreto com fé vale mais que 1000 pedidos com medo. E é por isso que o ritual da lua funciona tão profundamente. A dúvida faz parte, não é inimiga. É apenas o velho eu tentando sobreviver. Aqui está a técnica de Florence para lidar com ela. 1. Observe sem lutar. Meu velho pensamento veio me visitar. 2. Não repita a oração com ansiedade. Isso reforça o medo. 3. Volte ao decreto original. Eu já declarei, está feito. 4. Agradeça antecipadamente. Gratidão sela o processo. Quando você faz isso, sua fé deixa de ser emoção e vira postura. Postura vira vibração. Vibração vira realidade. Feche os olhos comigo por um instante. Não precisa ter pressa. O vídeo continua aqui, esperando você. Agora, respire. E imagine a noite silenciosa envolvendo seu corpo.
Imagine a luz suave da lua descendo como um fio prateado e tocando a sua pele. Sinta esse toque, frio, mas terno, como se o céu estivesse acariciando a sua alma. Agora, imagine-se daqui a 90 dias. Sim, apenas 3 meses. Você está acordando em uma manhã comum, mas algo está diferente. Não existe aquele aperto habitual no peito. Não existe aquela ansiedade silenciosa que costumava acompanhar seus primeiros pensamentos do dia. Existe calma. Você pega o celular, abre o aplicativo do banco e, pela primeira vez em muito tempo, você não sente medo. Não importa o número que aparece ali, o sentimento mudou. Você sente um chão novo sob os pés. Uma força que você nunca havia reconhecido antes. Você caminha até a cozinha. Prepara o seu café sem fazer cálculos mentais, sem conferir se vai faltar algo no final da semana. Há uma liberdade silenciosa dominando a sua rotina. Uma sensação de que o universo não está mais contra você, mas com você, guiando, abrindo, sustentando. Enquanto bebe seu café, alguém que você ama entra na cozinha e você sabe lá no fundo que agora você pode oferecer mais presença, mais generosidade, mais segurança. Porque o medo financeiro já não controla mais suas ações. Você paga uma conta atrasada e não chora, nem se desespera. Você sorri, porque sabe que aquilo é apenas uma folha caindo e que muitas flores estão brotando no seu jardim financeiro. Você olha para si no espelho e o reflexo não é o mesmo. É alguém que finalmente lembrou quem sempre foi, herdeira de um Deus que nunca retém o que é seu. E você pensa, eu consegui, eu atravessei. Agora abra os olhos. Essa cena não é fantasia, é uma linha do tempo real. E você já deu o primeiro passo para entrar nela hoje. E você sabe por quê? Porque você ficou, você ouviu, você sentiu o chamado. Você não é como as milhares de pessoas que clicam em vídeos como este e saem nos primeiros segundos. Você permaneceu. E isso diz tudo. Florence dizia que existem 2 tipos de pessoas: as que fogem da verdade e as que a reconhecem quando a encontram. E você reconheceu. Talvez você tenha lutado sozinha por muito tempo. Talvez tenha chorado escondido, sem que ninguém percebesse. Talvez tenha carregado dores e culpas que nunca confessou a ninguém. Mas eu preciso te dizer algo agora. Algo que talvez ninguém tenha tido coragem de te dizer. Eu vejo você. Florence vê você. E o universo vê você. Sua luta não foi sinal de fraqueza. Foi um treinamento. Uma preparação silenciosa para o momento em que você finalmente estaria pronta para receber. E esse momento é hoje. Não amanhã, não quando as coisas melhorarem. Agora, porque agora você sabe a verdade. Você não é pedinte da vida. Você é herdeira da abundância divina, herdeira de um suprimento infinito, inteligente e preciso. E há algo ainda mais profundo que você precisa ouvir. Você não precisa de mim. Você não precisa de Florence. Você não precisa de nenhum mestre externo. Tudo o que você precisa já está dentro de você. Sempre esteve. Eu apenas te lembrei. Florence apenas acendeu a lanterna. Você não é vítima, é criadora. Você não é carente, é provida. Você não é pequena, é celestial. E quando você gira a chave do decreto, quando atravessa esse portal vibracional, não é só sua vida que muda. Você muda o destino da sua família. Você cura gerações anteriores. Você abre portas para as próximas. Você quebra correntes que nunca foram suas. Porque quando uma alma desperta, 1000 outras sentem o impacto. E antes de encerrarmos, preciso reforçar algo que Florence repetia incansavelmente. Conhecimento sem aplicação é ilusão. Você aprendeu, você sentiu. Agora é hora de agir. Amanhã, quando a noite chegar, quando você olhar para a lua novamente, mesmo que esteja escondida atrás de nuvens, repita a oração. Uma vez, com convicção total. E então, viva como alguém que já recebeu. Porque, na verdade, já recebeu. Sua provisão já está em movimento.
O decreto foi selado no instante em que você escolheu acreditar. Você não é mais quem era há alguns minutos. Algo em você despertou. Agora vá e receba o que já é seu por direito divino. Até o próximo portal.